Fala, rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, vou explicar pra vocês o seu maior erro em um debate. Eu tô aqui pra falar de um assunto específico e o erro que você mais comete em um debate. Tô aqui pra falar o maior erro que você comete em um debate e nem percebe. Então vou ter que comentar aqui pra você um pouco sobre isso. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like. No final do vídeo eu vou falar um negócio a respeito do canal. Então preste atenção no conteúdo do vídeo e no final preste atenção também no que eu vou falar, porque é importante, beleza, rapaziada? Vamos lá. Preciso comentar aqui o seguinte. A gente hoje vive numa era de debates. É debate para todo lado. É debate político, é debate filosófico, é debate de ideias. A gente vive num mundo cheio de debate e tudo vira corte para vídeo curto. Bom, eu não gosto muito dessa modalidade de vídeo curto. Vocês podem perceber pelo canal, fica meio abandonado a aba de shorts aqui do canal. Mas eu não tô aqui pra falar também de shorts, eu tô aqui pra falar sobre o seu maior erro. E cara, hoje no mundo de debates, a gente acha que pra gente participar de um debate, a gente ia conseguir amassar todo mundo, porque é fácil, porque é só saber. Não necessariamente, tá? Não é necessariamente. Muita gente vai sabendo muito, mas não sabe estruturar o que vai falar pra poder ganhar um debate, pra pelo menos bater de frente em um, tá? E eu vou revelar pra vocês que é a sua base intelectual ou base argumentativa, chame como quiser. Mas vamos dar alguns exemplos aqui. A gente tem como ponto-chave hoje debates políticos absurdos em todo canto. 30 pessoas contra uma, né? 30 petistas contra um de direita, ou então a gente vai ter um empresário contra 30 que trabalham na escala 6x1, trabalham na CLT. A gente vê debates de vários níveis, de vários nichos diferentes. Até debate de anime existe hoje em dia. E cara, a gente para para observar, a gente para centralizar e a gente percebe que hoje em dia debate se tornou algo muito normal. Além de se tornar algo muito normal, a gente vê o quê? A gente vê a performances dos outros. Não muito realista, porque na maioria das vezes o cenário e tudo essas pessoas são montadas, mas quando você tem sorte de trombar ou ver algum vídeo que realmente são debates reais, onde não há pessoas montadas. E o que acontece? A gente percebe o que? A maioria da falha dessas pessoas, especificamente, é na base argumentativa. Não adianta você chegar para falar algum assunto. Eu vou dar um assunto de tema como o aborto. Hoje o aborto é um tema muito falado ainda. E as pessoas que vão debater pró-aborto, elas debatem como: o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não necessariamente, tá? Mas é o seguinte, essas pessoas elas vão com uma base de argumentos muito fraca. Certo, o corpo é seu, mas não necessariamente significa que você deve matar um feto, porque pode configurar crime. Você compreendeu? Eu já consegui montar uma base de linha argumentativa para bater o seu argumento, entendeu? E assim eu vou conseguindo construir ou uma narrativa ou uma linha onde eu consiga combater o seu argumento. Mas o maior erro mesmo é a base. O que é a base? A base geralmente é onde você vai pegar a maior fonte de ideias que você tem. Ou seja, a base era nada mais nada menos que as suas referências, sejam elas livros, sejam elas intelectuais, seja ela até você mesmo, fontes jurídicas, jornais, mídia. Isso é sua base argumentativa, é o que você mais usa. Então é bom você saber, antes de debater com alguém, os seguintes pontos, tá? O primeiro deles, o que vocês vão debater? Qual assunto vocês vão debater? E outra coisa que você deve saber também: esse assunto que a gente vai debater, ele pode escalar em outro assunto. Qual é esse assunto? Claro, quando você vai debater, sei lá, vou dar um exemplo. Pode continuar o exemplo do aborto, por exemplo. Se a gente for dar o exemplo do aborto, o aborto é o tema principal dele. Mas, querendo ou não, quando você está debatendo sobre aborto, você pode escalar sobre autoridade feminina. Então, isso é um assunto que pode estar escalando para cá. Ou então a gente pode escalar para defesa sanitária, já que já um aborto é algo complicado com a defesa sanitária, então pode escalar para cá. Então são temas que você tem que ter noção de que você vai argumentar com isso, então você tem que saber aquilo, porque querendo ou não, vai ligar aquele assunto, não vai ter muito o que você fazer. Então você ter uma base e saber o que vocês estão debatendo e para onde esses assuntos podem levar, pode ser interessante e pode ser legal, tá? Outra coisa que é importante você saber é quais intelectuais você mais suga ideias. Sugar ideia de intelectuais não é ruim, é uma coisa muito boa, por sinal. Porque sugar ideia de intelectuais é o que monta o caráter
e a filosofia dessa pessoa. Por exemplo, é praticamente impossível a gente criar a filosofia do zero. A gente vai geralmente linkar aquele autor, aquele livro, mais a nossa ideia, mais a visão social que a gente tem sobre o mundo. Que eu dei um exemplo muito raso, né? Mas é mais ou menos assim. Então, ter intelectuais de referência ou pessoas que você vai sugar essa referência é importante para você ter uma base do que você vai falar e de onde que você tirou essa informação, tá? Porque a gente vê debates hoje de conversas rasas e opiniões. E sendo bem sincero, debate com opiniões é a mesma coisa que nada. Tudo bem que debate você vai sustentar a sua ideia, mas mesmo sustentando a sua ideia, você tem que ter uma linha de narrativa. E agora, já que você ficou aqui comigo, vou explicar como ter uma linha de narrativa decente, tá? Porque você está debatendo. Bom, geralmente as pessoas costumam se meter em debates em assuntos que ela tem interesse. Dificilmente ela se debate em algo que ela não tem interesse. Quando ela tem interesse em um assunto, significa que ela já tem bagagem sobre esse assunto. Agora eu vou dar um exemplo sobre futebol, né? Essa pessoa ela torce pro Internacional, pode ser, Internacional de Porto Alegre. Ela torce pro Internacional. E ela tá debatendo com algum gremista, certo? Então já é um assunto que ela gosta, já é um assunto que tá internalizado dentro dela. Perfeito. Então significa que ela já tem uma base, ela já sabe os títulos do clube, os anos que esse time conquistou tais títulos, contra quais times ele conquistou tais títulos. Isso é importante, isso é linha argumentativa. Mesma coisa aplicada à política. Ah, você defende tal lado, então provavelmente você tem uma linha até ter chegado desse lado. Você não chegou do nada, e se você chegou do nada, me desculpa, você é um alienado, né? Se você literalmente se viu como direita, ou se viu como esquerda só por se ver, ou como centro-esquerda, centro-direita, não importa muito, mas se você se viu de um lado, do nada, sem argumento, sem nenhuma palestra que você falou, uau, isso aqui faz muito sentido comigo, ou sobre ideais de valores que bateu com tal ideologia, você está sendo alienado. Mas isso não vem ao caso, tá? O que vem ao caso aqui é essa linha argumentativa. Então, quando você vai argumentar até política, você consegue explicar, não, porque a esquerda defende isso e aquilo, e defende grupos sociais, e eu como tenho deficiência e tal, me acho encontrado. Isso é uma linha argumentativa, é o que a maioria das pessoas não tem. Isso é uma base. Eu bato tanto na tecla da base, porque a base é um dos fatores mais importantes que a gente tem hoje para ganhar debate, tá? Ganhar debate com base é muito importante. Ganhar debate com base te mostra um cara mais inteligente e mais sábio. Só para fechar esse tema, você não vai sempre ganhar com a sua base, tá? Vai ter outras bases argumentativas, bases intelectuais, que podem sim ser avassaladoras, melhores que a sua, tá? Ou mais relevantes, ou com argumentos mais rápidos e mais fortes. Hoje numa sociedade onde o que vale é o corte, aqui eu falo para vocês como ter uma boa base argumentativa, mas se você quer o corte, esse não é o melhor vídeo para você, esse não é o melhor caminho para você. Aqui eu tô te ensinando a debater da melhor forma possível, com a melhor base possível, e te ensinando a construir uma base, uma linha narrativa decente, tá? Então, assim, seguindo essa ideia, seguindo o conforme de tudo que eu venho falando até aqui, a base ela é importante, mas você não vai sempre ganhar com ela. Por quê? Porque a base ela é importante até certo ponto, mas você tem que saber transmitir isso. E para saber transmitir isso, eu tenho uma aula aqui, só ir na aba playlists que você vai achar como o ânimo influencia na sua comunicação. Vai lá, passa lá, porque tenho certeza que você vai gostar e vai complementar essa aula de comunicação que eu tô dando para vocês aqui, fechou? Continuando, quando você perder com a sua base argumentativa, o que você tem que fazer é o seguinte: você tem que rever os conceitos de quem você debateu. Quando você considerar que você perdeu para alguém no argumento, você tem que entender o que aquela pessoa defende e por que ela ganhou. Às vezes ela pode ter ganhado por uma falha sua de comunicação, ou uma falha na sua base, ou às vezes uma falha de ideia de tal autor que você se expressou um pouco errado e essa falha ela abriu mais ainda. Então, nesse sentido, então você tem que observar como foi essa performance, o que ele defendia. Porque às vezes o que ele defendia tinha uma tese, uma pauta, onde o intelectual que você defende não conseguiu desvendar. Aí é o ponto-chave para você desenvolver suas ideias. Fique à vontade para tapar do jeito que você achar melhor essas ideias que vão ficar vulneráveis. É até bom para se preparar para futuros debates, correto? E agora que você ficou até aqui, agora o assunto do canal, preciso falar com vocês sobre o seguinte: a aba post do canal aqui do YouTube, que eu sempre estou divulgando para vocês, sempre estou divulgando da melhor forma, ela
tem os comentários desativados do YouTube. Eu fui perceber isso recentemente, rapaziada, bem recente mesmo. Então, primeiramente, peço desculpa a todo mundo, porque sempre tô divulgando, sempre falando para vocês passarem lá e tá desativado, como que vocês vão comentar? Então, peço perdão desde antes, mas, seguinte, eu gravo os conteúdos para vocês diretamente do meu celular. Então, tá gravando aqui do meu celular agora nesse exato momento. E eu gravo, posto tudo por esse celular e edito também por esse celular, não tem muito o que se fazer, tá? E quando eu posto algum conteúdo, eu ativo tudo manualmente, porque o YouTube ele tem uma restrição certinha, então tem que postar tudo manualmente aqui para vocês e ativar os comentários e sempre gerenciar manualmente aqui o conteúdo para você que está me assistindo. Seja ele de comunicação, política, filosofia, geopolítica, economia, não importa. Estou sempre gerenciando pelo celular e tal. E para mexer na aba comunidade, eu precisava de um notebook, tá? E para eu usar esse notebook, para poder conseguir gerenciar a aba para vocês, deixando da melhor forma, sempre com os comentários ativos para vocês consumirem os melhores conteúdos lá e sempre interagir. E como eu gravo pelo celular, a aba post vai continuar aberta, vai continuar funcionando, mas com uma frequência menor, tá? O canal vai focar recentemente muito mais em vídeos e shorts. Então, acompanhe os vídeos e shorts do canal, beleza? E assim que eu tiver aí um notebook, eu trago para vocês aqui, faça ali aquele vlogzão para vocês acompanharem eu com o notebook, com tudo certinho, e a aba posts voltando a funcionar da melhor forma, tá? Também explico melhor nos shorts do canal, então só abre os shorts e no último shorts lá, escrito sobre a aba posts, dá uma olhadinha lá, que lá eu também explico legal, beleza? Espero que tenham gostado da aula, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui o que você achou dessa aula, o que faltou nessa aula. E é isso, rapaziada. Quer aprender mais sobre comunicação? Tem uma playlist só sobre isso aqui e tem outras playlists com outros conteúdos que eu acho que você vai gostar também. É isso, aviso dado sobre a aba post. Valeu e fui!